Olá pessoal, mais uma vez Elias com vocês. Hoje eu trago algo muito interessante para ti. Não sei se tu já ouviste isso, mas hoje eu vou te revelar algo muito importante. Até hoje, muitos de nós nos perguntamos o seguinte: quem foi Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Muitos dizem Jesus foi um professor, muitos dizem Jesus foi um mestre, muitos dizem Jesus foi um revolucionário, muitos dizem Jesus foi um profeta e muitos outros dizem Jesus é o nosso irmão. Mas a Bíblia nos diz que Jesus é a figura central da Bíblia, que Jesus é muito mais do que um profeta e do que um bom homem. Porque muitos pensam que Jesus foi um bom homem apenas, foi um profeta, foi apenas um cidadão normal que passou nesta terra. A Bíblia nos diz que Jesus foi muito mais do que isso, que Jesus é o Filho de Deus que viveu e nasceu e veio em forma humana para nos mostrar o caminho de Deus. Vou-te mostrar nas Escrituras. No livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, diz assim: quando Jesus foi fazer a sua última oração antes de ele ser preso e crucificado, ele disse assim em João capítulo 17, versículo 5: Pai, glorifica-me junto a ti com a mesma glória que eu tinha contigo. Pai, glorifica-me junto a ti com a mesma glória que eu tinha contigo. Aqui Jesus está a falar de uma partilha de glória, de poder. Ele está a dizer que glorifica-me junto a ti com a mesma glória que eu tinha junto a ti. Esta oração foi feita na terra, quando ele esteve. Mas ele está a dizer para o Pai glorificá-lo junto ao Pai, com a mesma glória que ele já tinha junto ao Pai. Quer dizer que há uma partilha de poder, de glória. Se nós formos investigar glória, o significado de glória é poder, grandeza, reconhecimento, sucesso, graça, compaixão, autoridade, santidade. Jesus aqui está a dizer que ele já adquiriu tudo isso antes de ele vir para a terra, que ele já tinha tudo isso. Se nós formos ver também nas Escrituras, aqui nos diz ainda nas Escrituras, temos que ir à busca da Escritura em João. O livro de João é muito bom para tu conheceres Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 17, nos diz o seguinte: quando Jesus fala com os seus discípulos o caminho para o Pai, Jesus diz o seguinte, versículo 5, capítulo 17, versículo 5 diz o seguinte: disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai se não for por mim. Se ficasses a conhecer, conhecerias também o meu Pai. Se ficasses a conhecer-me, conhecerias também o Pai. E já conheceis, pois estás a vê-lo. Jesus está a dizer aqui a Tomé, eu sou o caminho, eu sou a vida e eu sou a verdade. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Se ficaste a me conhecer, também conhecereis também o Pai. E já conheceis, pois Ele está diante de ti. Jesus disse assim, depois, versículo 8 diz o seguinte, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse-lhes, há tanto tempo que eu estou convosco e não ficaste a me conhecer, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como é que dizes, então mostra-nos o Pai? Não vês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus está a dizer ao Filipe aqui o seguinte, como é que tu queres que eu te mostre o Pai? Como é que tu queres que eu te mostre a Deus? Se eu estou diante de ti, quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Há tanto tempo que eu estou convosco e não ficaste a me conhecer, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como é que dizes? Então mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim, Filipe? As coisas que eu vos digo, não as manifesto por mim mesmo. É o Pai que, estando em mim, realiza as suas obras. Jesus está a dizer o seguinte, eu estou aqui com vocês em forma humana, mas o que habita dentro de mim é o Espírito de Deus,
é o Espírito do Pai. Eu e o Pai partilhamos a mesma glória. E se nós formos ver nas Escrituras, tudo baseado nas Escrituras, se nós formos ver o livro de Filipenses, em Filipenses capítulo 2, diz o seguinte em Filipenses capítulo 2, versículo 9. No versículo 9 diz o seguinte: por isso mesmo é que Deus ele elevou acima de tudo e lhe concedeu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, e os dos seres que estão no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui, se nós formos ver em Filipenses, na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo e Timóteo, eles dizem o seguinte, que Deus elevou Jesus acima de todos os nomes, que através do nome de Jesus Cristo, todos os joelhos possam vir se dobrar e toda língua possa vir clamar, Jesus Cristo é o Senhor. E se nós muito interessante, e se nós formos ver o livro de Romanos capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte, Deus diz que chegará o dia que todos os joelhos irão se dobrar diante dele e toda língua irá proclamar que ele é o Senhor, que há um só Deus. Nós vemos no livro de Filipenses, no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo e Timóteo diz que através do nome de Jesus Cristo, todos os joelhos irão se dobrar e toda língua irá proclamar que há um só Deus e um só Senhor, através do nome de Jesus Cristo. E se nós formos ver em Romanos capítulo 17, versículo 11, Deus diz a mesma coisa, que através do seu nome, que através dele, todos os joelhos irão se dobrar e toda língua irá proclamar que há um só Deus e um só Senhor. Aqui, a Bíblia vem nos mostrar que Jesus Cristo é muito mais do que apenas um profeta, que ele é muito mais apenas que o nosso irmão, que ele é muito acima do que o Messias, que ele mesmo em si era Deus. Que Jesus veio na forma humana para nos mostrar o caminho de Deus e para nos ensinar as coisas espirituais. É por isso que ele diz que através do meu nome, tudo o que pedis será-vos concedido. Então vocês têm que usar o meu nome que eu vos dei aqui no mundo físico para que no mundo espiritual, vocês possam vir adquirir tudo que eu tenho para vocês. Se nós formos ver na Bíblia também, Jesus diz o seguinte, que eu sou, que Abraão ficou satisfeito quando ele me viu. E Deus, quando se apresentou também a Moisés, em Êxodos, ele diz, eu sou. Então, Jesus e Deus são a mesma pessoa. Olha esta revelação. Jesus é mais que um profeta, é mais que um professor, é mais que um revolucionário. Jesus é Deus em si. Deus te abençoe e te proteja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.